Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém? Vocês estão felizes com o Senhor essa noite? Quantos estão realmente felizes com o Senhor essa noite? Você pode no seu lugar glorificar ao Senhor nesse lugar. Você pode glorificar o Senhor o mais alto que você pode. Exalte ao Senhor no teu lugar, Ele se faz presente aqui. A presença do Senhor é real nesse lugar. Desde que chegamos, nós sentimos a presença do Senhor. Nós passamos o dia inteirinho pensando no culto da ceia, né? Passamos aí durante o mês, pensando, está chegando o culto da ceia. É um culto emblemático, um culto importante, em que realmente nós lembramos da morte e sacrifício de Jesus. Amém? Você pode pegar aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Queria que você abrisse na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o versículo 12. Depois nós vamos lá para o finalzinho, para o verso 4, aliás, para o capítulo 4, verso 16 até o 18. Você que pode, fique sobre seus pés. Aleluia. Tem a presença do Senhor nesse lugar, querido. Há uma presença do Senhor nesse lugar. Há uma presença do Senhor nesse lugar. Glória a Deus. Nesse culto tão importante, em que lembramos do sacrifício do nosso Mestre. Nós nos lembramos e o nosso coração se alegra, pois breve o veremos face a face. Quem achou, diga amém. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, de noite e de dia. Versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Versículo 5, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Versículo 7 diz assim: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Versículo 8, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo. E agora se faz manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho. Versículo 11, para que fui nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios. Versículo 12, por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras que tenho ouvido de mim na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Agora vai comigo lá para o capítulo 4. Versículo 4, versículo 16, a gente vai ler até o 18. Diz assim: na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. Antes, todos me desampararam.
mas eu oro a Deus que isto não lhe seja imputado. Porém o Senhor esteve comigo e fortaleceu-me, que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida a todos os gentios e as ouvissem, e fui salvo da boca do leão. 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Podem se sentar. Eu queria que você baixasse a sua cabeça um minutinho. Eu queria orar com você. Pai querido, Pai amado, grato ao Senhor pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede de nos reunirmos nesse culto tão importante, Pai. Não que os outros não sejam, Pai, mas esse culto tão emblemático, que lembramos da Tua morte, do Teu sacrifício na cruz. Mas também nos lembramos com alegria que há uma promessa feita para aqueles que confiarem em Ti, para aqueles que guardarem uma vida reta ao Senhor, de que há uma coroa preparada para aqueles que vencer. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor de grande misericórdia nos conservou até o dia de hoje, Deus, e nos deu o privilégio de estarmos em Tua presença mais uma vez. Ser conosco, Pai, que essa mensagem, Senhor, possa entrar pelos ouvidos, descer ao Teu coração e produzir frutos. E que não sejamos apenas consumidores, ó Pai, mas discípulos Teus. Ao Senhor a honra, a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Queridos, eu sou muito grato a Deus por tantas bênçãos alcançadas que o Senhor tem nos feito alcançar. A irmã Stephanie disse aqui, se Deus quiser, ela vai estar contando uma bênção. Deus quer. Deus quer. Deus quer. Deus quer. Eu sou muito grato a Deus. E sempre que eu tenho prazer de poder ministrar a palavra do Senhor em um culto assim tão especial como o culto de hoje, é motivo de muito orgulho, muita alegria no coração. E eu logo fico pensando no que eu poderia compartilhar com os irmãos, o que eu poderia falar com os irmãos, visto que ontem também tivemos um culto abençoado, temos sido abençoados por tantas mensagens impactantes, nos cultos de terça, quinta, aos cultos aqui realizados, na escola dominical. E essa mensagem, eu sempre brinco com a minha esposa que eu sou literalmente assim, eu sou apaixonado pela história de Paulo, e sempre que eu tenho oportunidade, não sei se foi porque de repente eu ouvi muito essa carta de Paulo a Timóteo, meu pai gostava de ler bastante, e de repente me lembra um momento muito bom, muito prazeroso da minha vida em família, do meu lar. Então ficou marcado no meu coração essa carta de Paulo, e sempre que eu tenho o privilégio de poder ministrar, me queima no coração essa mensagem, e eu queria compartilhá-la com os irmãos essa noite. Queridos, nós estamos aqui de frente a essa carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, já no fim da sua vida, no fim do seu ministério. Paulo havia sido preso pela segunda vez nessa carta. Na primeira vez, Paulo havia sido preso por perseguição aos evangélicos, aos cristãos, por motivação religiosa. Nessa segunda carta, aliás, nessa segunda prisão, Paulo vai ser preso justamente por motivos políticos. Alguns historiadores vão dizer que no ano 60, para ser mais preciso, o ano 67 depois de Cristo, que Paulo escreve essa carta a Timóteo, pouco antes da sua morte. Nessa ocasião, ele estava já preso pela segunda vez, como eu disse, a primeira perseguição aos judeus,
perseguição religiosa. Nessa segunda prisão, ele está preso por motivos políticos. Na primeira vez que ele é preso, ele sai e dá continuidade à obra. Nessa segunda vez que ele é preso, ele já não sabe mais, ele vai dali para o martírio. Na primeira prisão, ele sai livre, e a mensagem continua se ecoando, se ecoando, se ecoando. Na primeira prisão ele sai e a obra começa a crescer muito, muito mais. Nessa segunda prisão não mais. Ele já sai dali direto para o martírio. De acordo com alguns historiadores, no ano de 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Período descrito aqui em Atos, capítulo 18, versículo 2. E muitos já eram cristãos naquela época. Mas no ano de 64, houve um grande incêndio em Roma. Um grande incêndio em Roma. Alguns historiadores dizem que foi exatamente na noite 18 de julho, no ano 64, depois de Cristo. Acontece esse grande incêndio de proporções gigantescas. Muitas cidades, muitos bairros em Roma é atingido. Aquelas labaredas enormes clareou a noite, daquela noite 18 de julho. Alguns historiadores vão dizer também que o próprio Nero, ditador Nero, causou todo esse incêndio. Lendo um pouquinho mais, alguns historiadores vão dizer que do alto do seu palácio ele contemplava Roma pegando fogo. Ele contemplava aquela desolação e o fogo lambendo os bairros, e ele do alto do seu palácio ele contemplava aquilo. Logo após isso, alguns bairros onde se concentrava uma grande população de judeus cristãos, apenas, parece, se eu não me engano, 2 ou 3 bairros se concentrava uma maior parte de judeus. E esses 2 bairros não foram tão consumidos, não foram tão pegos por esse incêndio. Nero então acha um motivo ideal para apontar a causa aos cristãos daquela época. Então, sendo assim, começa uma perseguição inflamada contra os cristãos. Vários cristãos judeus começam a ser perseguidos, serem torturados, serem presos e mortos em praças públicas. Alguns eram queimados vivos, e Nero mostrava o seu poder, que todo aquele que se dobrasse ao Evangelho, todo aquele que se dobrasse ao Evangelho de Cristo Jesus era morto. Todo aquele que se dobrava às palavras ditas por Paulo, pela igreja naquela época, era morto. Era morto em praça pública para servir de exemplo para os outros. Hoje nós vivemos um momento em que eu dizia para minha esposa que você pode expressar a sua fé tranquilamente. Existem lugares em que alguns de nossos irmãos não podem abrir a boca e falar do amor de Jesus, não podem levar as suas Bíblias consigo. Mas graças a Deus aqui no Brasil a gente pode expressar nossa fé e dizemos que nós cremos em Jesus Cristo Nazareno e que Ele morreu para que tenhamos vida e que em breve Ele voltará. Nós podemos dizer isso, mas naquela época todo aquele que falava de Jesus, que falava do Evangelho de Cristo era morto, era queimado, e começa essa perseguição. E naquela época Paulo era a maior referência de todo esse avivamento que estava acontecendo. Ele era uma referência desse evangelho que crescia. Ele era uma referência, ele era um líder dessa onda, desse evangelho que se aprofundava, que ia entrando e chegando a todos e a todas. Então aqui, também alguns vão dizer que ele estava em Troade, na casa de Carpo. E alguns agentes de Nero vai lá, pegam ele, levam ele para Roma, prendem ele em uma masmorra, e lá ele escreve essa carta a Timóteo.
Queridos, eu aprendo aqui algo muito importante. E quanto mais eles perseguiam a igreja de Cristo, mais a igreja crescia. Quanto mais eles perseguiam a igreja de Cristo, mais o evangelho chegava a mais pessoas eram alcançadas, mais pessoas eram alcançadas por esse evangelho de Cristo. Aleluia! Eu imagino que de repente em algum momento estavam todos aqui num canto e Nero ficava sabendo, olha, tem ali seis pessoas se reunindo falando de Jesus, e ele mandava, vai lá, prendam eles, matam eles. Enquanto eles chegavam, um era pego, mas enquanto isso os outros 5 já iam para outra cidade. E assim ia se cumprindo, eles prendiam aqui, mas 5, 6 já tinham ido para outra cidade, e assim o evangelho ia crescendo, assim a palavra de Jesus era sendo pregoada a todos. E quanto mais a igreja é perseguida, independente do tempo, independente da ocasião, mais ela vai crescer, mais a igreja de Cristo vai crescer. Aleluia, aleluia. Quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais ele cresce. Aleluia. Quanto mais persegue o povo de Deus, mais ele cresce. Quanto mais dizem para calar o evangelho, mais o evangelho vai chegando a muito mais pessoas. O evangelho de Cristo vai sendo anunciado, e mais pessoas vão se convertendo, Não adianta querer perseguir o povo de Deus, não adianta, mas vai crescer. Aleluia. A igreja continua de pé, mais perseguição, a igreja permanece de pé. Disseram para a gente há um tempo atrás, você não pode mais a igreja, mas a igreja agora era cada um de nós, no seu canto, na sua casa, e a igreja continuou crescendo, continuou avançando, porque nada pode parar o povo de Deus, ninguém pode parar o povo de Deus. E agora Paulo escreve essa carta a Timóteo, fazendo uma análise do seu ministério. Paulo está olhando para o passado e lembrando com gratidão de Deus. Paulo não escreve essa carta a Timóteo dizendo assim: Timóteo, ore, pede os irmãos para orarem por mim, para me sair daqui. Não, ele não ora assim. Ele ora falando a Timóteo, ele fala para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe do que eu me tornei, não se envergonhe do evangelho, mas se empregue a tempo e fora de tempo. Ele não está orando dizendo: Timóteo, convide os irmãos, movimente a igreja, vai até Nero, movimenta o povo, eu preciso sair daqui. Não. Ele ali está fechando as cortinas da vida, porque ele enxerga que já está chegando o seu tempo, que a obra havia sido cumprida, que ele tinha completado a carreira. Aleluia. Ele compreendia isso, ele escreve isso a Timóteo, fazendo uma análise de todo o seu ministério, olhando com gratidão pelo que o Senhor tinha feito, e nos exortando: olha, Deus não te deu um espírito de medo, falando para Timóteo: Timóteo, eu sei que as perseguições serão maiores, mas o Espírito de Deus não te deu um espírito de medo. Querido, Deus não te deu um espírito de medo para você se abater às situações que estão acontecendo aí fora, para se abater às situações que estão aparecendo para a sua vida. Não, Deus não te deu um espírito de medo, Deus te deu um espírito de ousadia, de vencedor. Aleluia. Não se abata, não tenha medo do que está se apresentando. Não tenha medo do que está se apresentando. Deus não te deu um espírito de perdedor, não. Deus não te deu um espírito de medo, não. Ele te deu um espírito de ousadia, uma mente sã, de poder e de amor. E ele vai dizendo: não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Ele estava entendendo ali, ele estava dizendo: olha, não é Roma que vai tirar minha vida,
É eu que estou entregando a minha vida a Jesus. Não é o poder de Nero, não é o poder de Nero, não é o ditador Nero que está tirando a minha vida, não, Timóteo, não. Eu estou entregando a Jesus. A obra foi completa. Continue, continue. A obra havia sido completa. Ele vai dizendo para Timóteo, ele faz um balanço da sua caminhada. E aqui, irmãos, eu percebo que é como se ele estivesse passando o bastão para Timóteo, dizendo: Timóteo, daqui eu já não saio mais com vida. Daqui eu não saio mais. Daqui eu não saio mais. Então, continue. Como se ele estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, agora é com você. O que eu pude fazer, eu fiz e fiz durante toda a minha vida. Daqui eu não saio mais com vida. Então continue. Paulo olha para o presente com serenidade. Não é Roma que vai tirar a sua vida, é ele quem vai oferecê-la a Deus. Aqui no verso 6 ele diz: por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Em determinado momento ele diz para Timóteo: Timóteo, lembre-se, eu orei por você. Desperte o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo olha para o futuro com esperança. Versículo 8, olha: portanto não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo olha para o futuro com esperança. A vitória, queridos, não é ausência de luta, mas é triunfo apesar de todas elas. É triunfar. Você não terá apenas vitórias seguidas de vitória, não, não. Quem disse isso para você em algum momento mentiu, e mentiu muito. Ele nos ensina que a vitória não é ausência de luta, mas triunfar apesar delas, é vencê-las. E aqui, queridos, Paulo começa a refletir com Timóteo. Paulo enfrenta a solidão, aqui no verso 9 e 11. Ele começa a dizer que todos aqueles em que ouviram a palavra de Deus através deles, não mais estão com eles, não mais foram visitá-lo, não mais se preocupavam mais com a vida dele. Ele começa a enfrentar a solidão. Mas ele diz algo aqui: olha, na minha primeira defesa ninguém estava comigo, antes todos me desampararam. Queridos, você pode estar se sentindo hoje em uma solidão, uma tristeza sem fim, numa situação de desespero total. Você pode estar sofrendo com o abandono de quem você amou, de quem você ama. Você pode estar sofrendo com a ausência de um filho, de uma filha. Você pode estar sofrendo com decepções. Mas olha, Paulo também passou por isso. Queridos, Paulo também passou por isso. O grande apóstolo Paulo, que pregou a diversas igrejas, diversas pessoas, e ninguém esteve na segunda defesa dele. Ninguém. Mas ele diz algo aqui que enche o meu coração de alegria: todavia Deus me assistiu. Aleluia! Todavia Deus me acolheu. O mundo esqueceu dele, mas Deus o acolheu. Aleluia! Então não importa qual é a situação que você está vivendo, não importa qual é o momento que você está vivendo, não importa se é uma situação de abandono, de solidão, Deus te assiste em suas fraquezas. Deus te acolhe. Pode o mundo todo te abandonar, mas Deus te acolhe, Deus te assiste. E aquele que desfruta de uma intimidade com Deus, de uma vida com Deus, experimenta todo o cuidado de Deus, todo o sustento de Deus. Então não importa qual é a situação que você está vivendo essa noite,
Não importa qual é o mal que se abateu sobre a sua vida. Não importa se os dias maus chegaram até a sua casa, sobre a sua vida, a sua família, e todos te abandonaram. Querido, eu tenho algo para te dizer essa noite. Pode todos podem ir embora. Você pode retornar para sua casa agora e contemplar um vazio, ninguém lá. Querido, mas saiba que existe um Deus que te assiste em suas fraquezas. Existe um Deus que te acolhe. Existe um Deus que te carrega no colo. Existe um Deus que sabe o que você está passando. E aquele que desfruta de uma fé e uma confiança em Deus pode descansar à sombra do Onipotente. Aquele que desfruta dessa confiança em Deus pode descansar. Aquele que confia em Deus pode descansar. Aleluia! Paulo está dizendo isso. Todos me abandonaram, todos me deixaram. Todavia, existe um Deus poderoso. Existe um Deus que me assistiu e me acolheu. Paulo enfrenta a ingratidão. Aqui no verso 4, capítulo 4, verso 14, ele vai dizer assim: Alexandre o caldeireiro me fez muito mal. Então não é só uma situação que você vai enfrentar, não. Paulo também viveu. Paulo viveu com a ingratidão. Paulo também conviveu com a ingratidão. Não é só você, não será somente nós, não. Paulo viveu com a ingratidão. Paulo viveu com o abandono. Paulo viveu com a solidão. Paulo se sentiu só também. Mas ele vai dizer que eu oro a Deus. Olha para você ver, irmãos. Paulo vivendo os piores dias da sua vida, mas ele vai dizer assim, Alexandre o caldeireiro me fez muito mal, porém o Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Porém o Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Aleluia. Então não se importe, não. Iremos passar por momentos assim na vida, queridos. Iremos passar por momentos na vida de extrema solidão, de abandono. Mas como eu disse aqui, existe um Deus que te assiste em suas fraquezas. Existe um Deus que te carrega no colo. Existe um Deus que caminha com você. Existe um Deus que cuida de você. Ele pode não te livrar da fornalha, não, mas Ele vai te livrar lá dentro da fornalha. Ele pode não te livrar da cova dos leões, mas Ele vai te livrar lá dentro da cova dos leões. Aleluia! Ele não vai deixar você só no vale, Ele vai passar com você pelo vale. Ele vai estar com você, Ele estará com você. A promessa dEle é essa, Ele estaria com você. Não estamos imunes, queridos, a todos esses sentimentos que Paulo viveu. Concluindo a minha mensagem essa noite, não estamos imunes a isso. Se Paulo, um mártir, uma referência, sofreu com tudo isso, que dirá nós? Mas Paulo não se deixou abater por nada disso. Eu acho tão interessante que Paulo fala para Timóteo, assim, porque Demas me desamparou. Ele está falando de novo do abandono. E ele fala assim para ele, passa lá em Troade, o lugar que ele estava preso. Provavelmente quando os agentes chegaram para levá-lo, ele estava lá em Troade, em Carpo, e lá ficou os livros, os pergaminhos, a capa dele. E ele fala assim, passa lá, traz para mim, traze contigo os livros, especialmente os pergaminhos e a minha capa. Paulo, querido, estava vivendo o pior momento da sua vida. Ele não sai dali vivo. Mas ele imagina que se ele saísse dali vivo, ele queria continuar. Ele não iria ficar ali, ele queria continuar. E ele fala, Timóteo, vai lá, traz os livros, traz os pergaminhos, traz a minha capa. Eu quero continuar. Querido, eu te digo para você essa noite, continue apesar do que tem te acontecido. Continue apesar do que tem te acontecido.
Continue, continue, continue. A palavra de Deus fala que há uma coroa preparada para aquele que vence. Existe uma coroa preparada para aquele que vence. Então continue, independente do que te aconteceu. Continue com seus olhos fitos em Jesus. Todos nós um dia, como eu disse hoje mais cedo para o irmão Enio, levantaremos acampamento daqui. Deixaremos essa morada temporária e há um lugar no céu nos esperando. Todos nós, em breve, há um lugar no céu te esperando. Então continue apesar do que tem te acontecido. Continue apesar do que te aconteceu. Continue apesar do abandono, apesar da solidão, apesar do desamparo, continue. Porque há um Deus que te fortalece nas suas fraquezas. Existe um Deus que já tinha uma agenda para a sua vida. Quando você nasceu, todos os seus dias já estavam escritos. Será abençoado, terá filhos, terá uma casa, sim. Será vitorioso, sim. Estava sendo escrito os seus dias. Desde que você nasceu, no ventre da sua mãe já estava uma agenda preparada para você. Todos os seus dias já estavam escritos. Aleluia! Já estavam escritos os seus dias. Paulo continua avançando. Você pode fechar os seus olhos comigo? Você pode imaginar comigo que Paulo não vai sair daquele lugar mais, daquela prisão fria, daquela prisão onde muitos saíam com lepra, alguns doentes, loucos, daquela masmorra. De repente Paulo ouve o som de passos vem vindo em direção a Paulo. Grita o nome de Paulo, Paulo, e no meio daquela masmorra, aquela prisão, naquela escuridão, Paulo ouve a distância, ele responde com a voz enfraquecida: eis-me aqui, estou aqui, e é o carrasco, é o carcereiro, que retira Paulo daquele lugar, e começa a caminhar com Paulo, fazendo a sua última caminhada. Porque alguns historiadores vão dizer que Paulo sai dali e vai para a morte. Porém, você consegue imaginar comigo que no último momento da vida daquele homem, daquele grande apóstolo, ele poderia estar maldizendo. Ele vai dizer: porque eu já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora me é estendido uma coroa de justiça, a qual o justo Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua aparição. No versículo 18, no finalzinho, ele vai dizer: a quem seja a glória para todos sempre, amém. Paulo não sai com vida mais. Paulo é morto ali naquele mesmo dia. Mas há algo que eu aprendo aqui, querido. Algo que eu aprendo aqui. Paulo continuou, a despeito de tudo que aconteceu a ele. A despeito de tudo que veio sobre a vida de Paulo, o desamparo, o abandono, a solidão, ele continuou. E mesmo no último momento da sua vida, ele deu glórias ao Senhor Jesus. De repente ele se lembrou daquele primeiro momento
que ele se encontrou com alguém se entregando por amar a Jesus, quando ele abre os olhos e vê Estevão sendo apedrejado e as vestes de Estevão ficam aos seus pés, de repente passa aquilo na frente dos olhos de Paulo, e ele se lembra assim: agora é a minha vez. Mas ele entendeu, ele estava levantando o acampamento, aquela morada passageira estava finalizando, aleluia, existia um céu esperando para ele, a promessa, a palavra havia sido cumprido, ele terminou a carreira bem, querido, ele terminou a carreira bem, ele cumpriu o que a palavra fala: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Querido, que você, independente da situação que você viveu, que você vai viver, que você viverá, saiba que em todo o tempo da sua vida, em todas as estações da sua vida, haverá um Deus te guiando, haverá um Deus te conduzindo, haverá um Deus cuidando de você, haverá um Deus trazendo provisão para a sua vida, em todas as estações da sua vida, haverá um Deus te carregando no colo nas situações mais difíceis. Em todas as estações da sua vida, em todas as fases da sua vida, haverá um Deus te conduzindo, te guiando, te guiando, te guiando, te protegendo, te livrando, te sustentando, colhendo as suas lágrimas, te fortalecendo, alegrando o seu coração, dizendo para você: continue, continue. Pregue em tempo, fora de tempo. Continue, continue. Continue avançando. Continue caminhando. Continue caminhando. Porque em breve Jesus virá. Em breve Jesus virá. Olhe para o passado com alegria. Experimente viver o cuidado de Deus no presente. E imagine que Ele está cuidando do teu futuro. Não se desespere. Não se desespere com o que está assim aparecendo à sua frente, não. Como eu disse aqui, em todas as estações da sua vida, haverá um Deus te guiando, haverá um Deus te conduzindo, por onde quer que você passe. Pode ser nos ventos mais fortes, nas ondas mais fortes, quando o vento soprar, quando o mau tempo chegar, existirá um Deus caminhando com você, existirá um Deus te conduzindo, te protegendo, te livrando. Haverá um Deus colhendo as suas lágrimas. Haverá um Deus com você no seu quarto, quando você estiver chorando. Haverá um Deus te guiando, secando as suas lágrimas, dizendo: filho, vamos, levanta, continue. Alguém precisa ouvir o seu testemunho e continuar. Alguém precisa ouvir de você a minha palavra. Então continue. E ao que vencer, ele se assentará ao lado de Deus. Ao que vencer. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Muito pelo contrário, Deus te deu uma mente sã, um espírito de ousadia, para vencer dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, porque você experimenta ter a sua confiança em Deus, e há uma promessa para esses que confiam em Deus, há uma promessa para aqueles que confiam em Deus. Amém? 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 Respire bem fundo aí no teu lugar. Mais uma vez. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. O Espírito Santo te conduza. E creia nisso. Se você estiver passando por dias maus, existirá um Deus ali com você, caminhando com você, passando pelo vale contigo.
E que ao final da nossa vida, nós podemos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Nós aprendemos o quão é importante começarmos bem e terminarmos bem. É importante começarmos bem e terminarmos bem. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesse lugar? Glória a Deus.